Mas as eleições de outubro de 62 haviam deixado claro, meses antes do plebiscito, que a direita tinha força. Eles são muito espertos, os representantes das oligarquias. Então, em vez de fazer com que o plebiscito se realizasse no dia das eleições, porque as eleições eram imediatas. Eles fizeram as eleições em outubro, novembro daquele ano, para eleger os deputados deles todos. E o plebiscito em janeiro. No fim de dezembro, plebiscito depois. Bom, o plebiscito se realizou e foi assim, de cada 10 votos, 9 contra o regime. Mas eles anularam o plebiscito, compreendeu? Porque ali tinha que eleger o presidente da República só. Os deputados estavam eleitos, os senadores também. O controle do Congresso eles tinham garantido. As forças reacionárias se organizaram muito, foi a época do financiamento milionário das campanhas por uma instituição que então se formou, o IBAD, e compondo então uma bancada de reação ao movimento de reforma, que foi o pano de fundo, o cenário político ostensivo da conspiração para o golpe de 64. As multinacionais foram todas favoráveis ao golpe. E elas financiaram não só o golpe, como a fase anterior ao golpe. Com parcelas também das áreas econômicas brasileiras, mais reacionárias. Grandes empresas, né, inclusive e particularmente as grandes empresas americanas que então tinham os maiores interesses no país. O IBAD, nas eleições de 1962, sem nenhuma dúvida foi isso, financiamento direto para deputados e senadores que organizassem um congresso que fosse um congresso que não viabilizasse uma sustentação mais, digamos assim, poderosa do presidente João Goulart. Foram eleitos governadores com apoio do IBAD, dinheiro estrangeiro. Várias empresas estrangeiras, trigo, créditos do trigo americano que dispensaram pagar e aplicaram dinheiro mesmo para sustentar o golpe. Criaram publicidade especial, programas em todo o Brasil, ajudaram o candidato com dinheiro. Até o Lincoln Golpe confirma que os americanos financiaram. Já era uma luta, porque estava em pleno auge da Guerra Fria. E havia interesse, naturalmente, dos americanos de que tivesse deputados ou senadores que fossem defender a democracia contra a ameaça do chamado movimento comunista internacional, que tinha crescido muito. Isso fazia parte do projeto de Guerra Fria, desestabilização para provocar as condições de golpe militar. Eu acho que era alguma coisa que vinha, um protagonismo que vinha se gestando já com a Escola Superior de Guerra. O próprio Senado americano comprovou posteriormente um projeto de desestabilização, como se chamava na época, para provocar as condições do golpe militar. Quer dizer, enfraquecer o governo existente, criando uma espécie de vazio político, de crise institucional, para a qual as Forças Armadas serão chamadas a resolver. No início de 1963, a crise financeira do país se agrava. A inflação, que era de 26% ao ano em 60, chega a 55% em 62. O ministro do Planejamento, Celso Furtado, lança o Plano Trienal. Pretendia combinar crescimento econômico com reformas sociais e combate à inflação. Previa também a negociação da dívida externa, que chega a 4 bilhões de dólares. O Brasil teve que reduzir de quase 500 milhões de dólares. Naquela ocasião, num total de 3 bilhões e 500 milhões de dólares, era cortando na pele e na alma. Quem estrangulou o país foram os seus administradores. Mas o contrário, o capital estrangeiro ele veio complementar as poupanças nacionais. O que o Brasil tinha que fazer é procurar, não empréstimo, mas procurar investimentos. Havia uma espiral preços-salários.
E essa espiral, digamos, não se enfrentava, não havia uma negociação nacional para conter os salários e os preços, que é o que se precisaria fazer. Então, na realidade, no ano do golpe, a inflação chegou a 80%, que era inédito para aquela época. O plano trienal é todo um processo de desenvolvimento na linha nacional, na linha do mercado interno, na linha do Estado financiando, na linha do fortalecimento dos bancos estatais. O plano trienal era um plano de estabilização, não era um plano de crescimento. Era um plano de estabilização, porque tinha que estabilizar. Estava a economia completamente desbaratada. Então, ele foi derrubado pelo próprio partido do Jango. Um discurso do líder do Almir Afonso, amigo meu no Senado, que não deixou passar o arroz do salário dos funcionários. Por isso caiu o Jango, o Celso. Primeiro tem que botar ordem na casa. Né? Quando você está vivendo um processo daquele tipo, de inflacionário de desordem, você não tem nem Estado, o Estado desaparece. Lei de remessa de lucros, reforma agrária e urbana, voto dos analfabetos, nacionalização de empresas concessionárias de serviços públicos. A agenda de reformas do governo João Goulart é extensa e não agrada aos conservadores. No final de 63, a conspiração contra o governo Jango ganha terreno. O que se dizia é o seguinte, que não havia nem um minuto em que não houvesse no ar um programa de rádio pago pelo IBAD falando mal do governo. O que nos preocupava não era a teoria de fazer uma reforma de Constituição, não era. Era fechar o Congresso, chamar uma Constituinte que não tinha razão de ser, que não tinha havido quebra de institucional nenhuma, e com a clara indicação da aliança do Prestes com o Jango. Khrushchev foi quem denunciou a interferência, o começo da imperialização do poderio americano naquela fase, né? Então, aquele ficou essa obsessão contra Cuba e que se transferiu para o Brasil, porque eles tinham medo, e é verdade que eles dizem aquilo que o Juracy dizia, eles sabem que para onde for o Brasil vai a América do Sul. E atenção, Washington, o presidente John Kennedy anunciou na Casa Branca que vai propor à OEA o isolamento total de Cuba, além de uma ação efetiva contra a presença de tropas soviéticas no país. Anunciou ainda medidas punitivas contra países que negociarem com Havana. E os Estados Unidos tiveram uma interferência direta no movimento brasileiro, criando no país, primeiro, a ideia de que o país estava às vésperas de uma revolução comunista, o que não era verdade. Segundo, o fato de que, naquela época, estavam na rua movimentos sociais que vieram depois do desenvolvimentismo pregado por Juscelino Kubitschek, tentando dar uma base social, de desenvolvimento social, a esse desenvolvimento econômico trazido pelo Juscelino. E isto foi, ao mesmo tempo, mal compreendido, mal conduzido por nós. Houve infiltrações radicais, sim, mas elas não eram predominantes. O Jango não soube para que lado pender. Então ele ia ora para um lado, ora para o outro lado. De repente ele nomeava um ministro que os pessoal diziam, mas como? Esse cara é do outro lado. Aí ele fazia uma atitude aqui. O Jango não tinha condições. Ele era um homem bom até, um homem correto. Ele não tinha condições de manobrar nesse mar tão encarpelado. Ao mesmo tempo, cresce a mobilização popular. O movimento estudantil passa a intervir de forma mais direta no jogo político. As propostas de transformação social ficam mais radicais. Tínhamos então a ilusão de que a conquista das formas democráticas era já um fato consumado e irreversível. E queríamos avançar aos saltos no caminho da justiça social, da reforma agrária, da reforma urbana, para viver, em 1964, a grande desilusão. Eram movimentos muito vocais, tinha muita presença, muito forte, muito ativo. Serra foi líder.
estudantil naquela época? Realmente o movimento estudantil era esquerda. E havia esquerda mais radical, mais moderada, né? Mas era esquerda no atacado. Aquilo que se chamava direita, hoje seria considerado esquerda. A eleição na UNE de estudantes marxistas. A JUC, católica, participou das eleições, mas querendo eleger alguns elementos que faziam o contraponto aos marxistas. E o Serra foi um deles, justamente. Mas bobagem, porque eles foram dominados pelos marxistas completamente. Havia alas mais à esquerda, o Partido Comunista e até as derivações mais radicais da esquerda, até, enfim, áreas menos esquerdistas em termos sociais, mas o nacionalismo e, consequentemente, uma certa luta do que chamávamos então o anti-imperialismo americano, era uma bandeira quase unificadora do movimento estudantil destes anos. Toda aquela coisa, digamos assim, entusiástica que tinha acontecido 1 ano, 2 atrás com o Juscelino, volta e volta de outra forma. Já volta de uma maneira claramente revolucionária. Todas as universidades do Rio de Janeiro ficaram politizadas. Sabe? Em Brasília, a Universidade de Brasília, foi feita em Brasília para não ter, não devia nem ter universidade, mas foi o pensamento universitário também, foi muito poderoso aqui. É nesse momento que eu acho que aparece a consciência real, assim, quase material. Não tem jeito, tem de partir para uma revolução. E o que a gente faz é uma revolução cultural, que a gente tenta é uma revolução cultural e não armada, né? De fato, o Centro Popular de Cultura da UNE, que se desdobrava em alguns estados, em centros populares de cultura estaduais, de alguma maneira renovou o trabalho artístico, cultural no Brasil. O cinema, né, porque os importantes cineastas depois eram da UNE, o teatro, né, música, de alguma maneira era foi um centro fundamental que renovou apesar do golpe. Depois do golpe esse pessoal se dispersou pelo trabalho profissional e acabou tendo um papel importantíssimo na história cultural do Brasil. A visão do CPC era a de que era necessário levar a consciência política ao povo, quer dizer, mostrar a ele qual era a verdadeira situação do país e quais as causas dos problemas que a sociedade brasileira enfrentava. Me lembro de uma reforma agrária, no interior, acho que da Bahia, e havia uma figura lá que era o latifundiário, algoz, brutal. E o povo que assistia começando a revoltar-se com aquela figura, odiando até. Esta figura era este ator que ainda está hoje em pleno sucesso, o Wilker. Como é que chama? José Wilker, que na época era muito jovem, muito jovem. Pois bem, a violência foi tal, o rancor tal do povo, que teve que vir polícia para poder tirar o Wilker, senão ele seria realmente agredido. Havia uma enorme tradição no movimento estudantil, ao longo dos anos 40, 50 e 60, de ser uma vanguarda da luta popular, que gestava também uma ideologia, dava para a juventude brasileira valores de alternativas. A UNE foi convencida, no tempo da Arantes, pelo Carlos Estevam, Leão Richman e Eduardo Viana Filho, de que era importante ter uma arte revolucionária. É aí que se faz, digamos, esse grande convênio, eu diria assim, da UNE com as organizações e sindicatos operários e com o movimento das ligas camponesas. Na Igreja Católica surge uma vertente progressista em oposição ao conservadorismo dominante. Ponderáveis setores da Igreja rompem na prática com uma visão mais conservadora, predominante na Igreja, e passam a atuar em defesa das reformas de Brás de uma maneira direta. João XXIII estava influenciando já significativamente. O Papa João XXIII era citado por nós com a intimidade de um clérigo. Qualquer um de nós citava João XXIII, porque era uma autoridade enorme nesse processo eu diria, de emergência, né? Nós tínhamos a presença de alguns bispos importantes já, né?
Para citar apenas um, digamos assim, na vanguarda dos acontecimentos, o Dom Helder Câmara. Não é? De forma que a igreja já sinalizava bastante no caminho de que ela teria que ter os olhos voltados para os oprimidos. A mentalidade dos membros da Ação Católica era já a da ação social para a libertação do povo. Nós queríamos fazer um concílio para a América Latina e fizemos um concílio na Colômbia, e que você sabe que foi uma espécie de renovação total de todos os países da América Latina, a opção preferencial para cuidar dos pobres, dos mais pobres, e que eles tomassem a própria história na mão. Eu me lembro bem que em 62, eu recebi 2 documentos que me impressionaram muito. Vindo do Estado-Maior do Exército Brasileiro, uma informação segura de infiltração pelos comunistas nos seminários da Igreja Católica. E eu estranhei aquilo, achei que aquilo era um chute, era uma visão assim meio denuncista, fabulosa, que só depois é que eu fui verificar que era verdade. Muitos bispos, sobretudo de idade, eles tinham um grande medo do comunismo. Aqueles que estavam a favor dos pobres estavam muito mais à esquerda do que à direita. Não tinha condição para sovietizar nada. Não tinha. As forças de esquerda nesse nosso país, ela sempre foi uma força muito isolacionista.